que é Cultura da Honra. Essa série de mensagens é baseada num livro de Dennis Seal, que ele é um dos pastores lá da Bethel Church, na Califórnia. E a gente falou sobre, os últimos 2 domingos, sobre algumas coisas desse livro, né? E o Rômulo até falou no primeiro culto que, coincidência ou não, outras igrejas aqui em João Pessoa também estão tratando do mesmo livro, sem que fosse combinado. E eu acredito que isso tem a ver com uma revolução que Deus quer fazer mesmo com o nosso modelo de governo, com a forma que a gente se trata, que a gente se relaciona, para realmente restaurar esse odre, para que o vinho novo ele possa ser derramado. Eu creio que um ambiente de avivamento vai vir quando nós estivermos com uma estrutura capaz de absorver esse vinho novo. E o primeiro domingo foi falado sobre o princípio da honra. E o segundo domingo sobre o governo, essa forma de governo. E para mim também foi muito bom, né? Rômulo, acho que ele deu uma saída. E acho que ele foi no banheiro, né? Mês passado, a gente esteve lá na igreja dos bancários e eu tive realmente a direção do Espírito Santo de, em público, né, pedir perdão a Rômulo. E eu já fiz isso a ele, então por isso que eu não estou nem esperando ele voltar, porque eu já fiz isso a ele. Mas eu acho importante eu fazer isso também aqui, né, diante da igreja, afinal, essa é a igreja que a gente congrega, essa é a igreja que a gente pastoreia. E o meu perdão tinha a ver com muitas vezes eu proferi palavras ou reações de rebeldia em relação a ele, né? Intimidando mesmo o que Deus tinha trazido ao coração dele, porque quem nos conhece mais de perto já viu que a gente é bem diferente, né? E Rômulo, ele foi realmente agraciado com o dom da fé no ministério, né? Ele recebeu esse dom da fé, e o dom da fé ele não tem muita razão. Ele não combina muito com as coisas racionais. Se tem alguém que é racional, sou eu. Né? Eu gosto das coisas bem explicadinhas. 2 mais 2 é 4. Quando foge disso, eu fico realmente numa situação de insegurança. E por causa dessa situação, né? Ele está ali, tá? Por causa dessas loucuras, né? Porque Deus sempre colocava no coração deles muitas loucuras. O que acontecia? Quando uma loucura ela não acontecia bem do jeito que a gente planejava, do que a gente queria, qual era a minha reação? Tá vendo? Eu avisei. Tá vendo? Eu disse que não era para fazer. Sempre com aquela, ou se não dizia, pensava, e ele sabia que eu estava pensando, né? Quando eu não externava isso, mas o meu sentimento era, que história de ficar abrindo igreja, né? Abrir tanta igreja assim, a gente tem lá condições, que história de vir para esse prédio caro desse jeito. E coisas semelhantes a essa, muitas vezes eu fui esse freio que eu creio muito, né? Falo isso com muita sinceridade, que o diabo usou para frear a vida de Rômulo. E me deparei, né, no ano passado, nesse ano, com uma pessoa super racional e uma pessoa, digamos assim, comedida e sem ousadia para dar passos maiores, para não nos colocar em situação de perigo, situação de risco, talvez. Pelo menos essa foi a leitura que eu fiz. E a partir daí eu comecei a entender o que eu tinha ocasionado com as minhas ações de incredulidade, né? E aí já me arrependi diante do Senhor, porque aí eu comecei a orar, Senhor, dá a ele loucura novamente, né? Senhor, dá os sonhos que tu deu, porque eu creio que vieram da tua parte. E quando ele falou semana passada sobre o governo da igreja, quando falou, eu já estudei isso para mim é algo já tranquilo, mas eu lembrei que na época que Rômulo chegou para a gente, disse assim, olha, eu entendo que o meu dom é apostólico. Eu já fiz aquela cara assim, ó. Meu dom é apostólico. Que história de dom apostólico, né? Você nos ensinou que não existia isso. Isso era só lá nos 12 apóstolos. E querendo ou não, mesmo quando eu era calada, não era brigando, porque minha personalidade não é de ficar brigando, mas eu tinha aquela ressalva, endoidou, pronto, onde é que a gente vai chegar? E eu ficava, no mínimo, é um amostramento muito grande, né? E até que Deus realmente foi tratando o nosso coração, mas isso também, quando a gente estava vendo, quando a gente viu essa palavra, para mim foi muito bom, porque eu vi igrejas pregando essas mesmas palavras, igrejas estas, que da mesma forma que eu olhei assim,
nos criticaram e criticaram Rômulo quando ele reconheceu que ele tinha esse chamado apostólico, né? E para mim foi uma alegria realmente entender que as coisas estão mudando, né? E quando você olha, isso aconteceu o quê? Há uns 6, 7 anos atrás, não sei. E era uma coisa absurda. E quando eu vejo igrejas que são tradicionais, elas estão vendo a necessidade de restaurar esse governo de Deus aqui na terra, né? E eu tenho realmente estado alegre com isso. Então, não podia deixar de honrar e de pedir perdão e dizer que estou com você nas próximas loucuras, né? Que o Senhor colocar no seu coração, porque eu creio que isso é um dom que o Senhor entregou para você. Eu peço que o Senhor derrame também sobre mim, para eu não ficar sem cabelo, apesar de que tem muito, mas para que eu possa acompanhar e possa ser incentivadora, né, dos sonhos de Deus para a nossa vida, para a vida dessa igreja, né? A minha oração é que Deus restaure todas as coisas, né? Os planos, os sonhos, as promessas que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa igreja, elas se cumpram. E que eu não seja esse motivo de intimidação aqui no nosso meio. Então, hoje nós vamos falar sobre confronto e lugar seguro. É a terceira mensagem e a penúltima, né? Isso acabará no próximo domingo. E eu também estou com grandes expectativas para o que vai acontecer. Também cria as suas expectativas. E eu queria que você abrisse aí em 2 Samuel, capítulo 12. Lá a gente vai ver um ambiente que foi formado, né? As ferramentas que foram usadas para que o profeta Natã trouxesse ao rei Davi novamente o temor do Senhor. E esse texto é um texto que eu acho que a maioria conhece, mas ele ilustra muito bem isso. 2 Samuel, capítulo 12. Natã repreende Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E oremos. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor. Num ambiente, Pai, propício, Senhor, um ambiente profético, Senhor. Um ambiente propício ao conhecimento, Deus. Pai, eu te peço no nome de Jesus que Tu quebre, Senhor, as nossas estruturas, Senhor, que estão em desacordo contigo, Senhor. Senhor, que toda estrutura de orgulho, Deus,
toda estrutura de medo, toda estrutura, Senhor, de se autoproteger, Pai. Em nome de Jesus, ela seja quebrada, Senhor. Todo sentimento de solidão, Senhor. Todo sentimento de desamparo, Senhor, caia por terra hoje, no nome de Jesus. Senhor, toda estrutura errada, Senhor, aqui na tua igreja, Senhor. Nós queremos dizer em nome de Jesus, Senhor, que nós estamos prontos, Senhor, e sedentos para receber a estrutura certa, Senhor. Senhor, nós queremos ver, Senhor, o teu reino, Senhor, sendo estabelecido aqui na terra, Senhor. Nós queremos ser agentes desse reino, Pai. E no nome de Jesus eu te peço, Senhor, com muita humildade, Senhor, com muito temor, Pai, que eu fale a palavra, Senhor, que tu tens para essa noite, Senhor. Que tu dirija os meus pensamentos e dirija a minha boca, Senhor. Para que apenas aquilo que honre o teu nome, Senhor. Para apenas aquilo que traga correção, Senhor. E para apenas aquilo que traga alegria, Senhor. Seja falado aqui no nosso meio, no nome de Jesus, Senhor. Prepare os nossos ouvidos e a nossa mente. Amém. Amém. E aí a gente vê nessa história, acredito que muita gente já tenha ouvido essa história, o que aconteceu quando Davi pecou contra o Senhor. Davi, ele é chamado pelo Senhor como o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele tinha muita ousadia, muita sede da presença do Senhor. Mas o que aconteceu? Existia uma guerra que Davi, ele não foi, era para ele estar nessa guerra, né? Afinal, ele era o rei, era uma guerra, isso é no capítulo 11, ele tinha que estar nessa batalha, mas Davi não participou. E ele estava lá no palácio dele, ele foi para o terraço, e aí ele visualizou uma mulher, né, a mulher de Urias, que era lá do exército de Davi, que o nome é Batseba, e ele visualizou ela tomando banho. Né? E Davi, quando viu aquilo, ele não precisava, porque ele já era muito casado, né? Tinha muitas mulheres, mas ele se apaixonou pela mulher, e aí ele mandou um dos seus servos buscar a mulher e teve relação sexual com a mulher. Uma mulher que era casada. E o que aconteceu? Depois a mulher mandou a notícia de que estava grávida. E Davi, ele precisava de alguma forma esconder o seu pecado, porque a mulher era casada. Então, o que é que ele fez? Ele disse, vou mandar chamar Urias da guerra, para poder ele se deitar com a mulher e ele achar que o filho era dele, né? Eu acho que ele não ia fazer a tabelinha para descobrir, então ele ia achar que o filho era dele. Mas Urias é uma pessoa muito fiel. E quando ele veio, que Davi mandou buscar, Urias não foi em casa, ele ficou no palácio. E ele disse, não é justo que eu vá para casa, deitar, estar com a minha família, comer e beber, enquanto as pessoas, né, enquanto o nosso exército está lá na guerra. E ficou no palácio, ele não chegou aí para a sua casa. Então, o plano de Davi não deu certo. Então, ele disse, tem mais outro plano, já sei. Vou embebedar ele, vou deixar ele ficar aqui mais um dia, porque quando ele estiver bêbado, ele vai lá na casa dele e vai ter relação sexual com a mulher. Mas isso não aconteceu. E Davi, temendo, né, o seu pecado, o que é que ele fez? Como um abismo leva a outro abismo, né, eu acho que esse exemplo é o exemplo típico desse, de que um pecado ele vai levando a outros pecados, a outros buracos. Ele tramou um outro plano. Ele pediu para que o seu servo pegasse Urias e colocasse ele num lugar da batalha onde era pei-buf, onde ele ia morrer com certeza, um lugar de perigo. E foi isso que aconteceu. Colocou ele lá no fronte mesmo da batalha e Urias foi morto. Mas Davi, do jeito que estava, ficou. Para ele, ele só resolveu o problema. Porque ele não teve essa capacidade de se humilhar diante de Deus e de reconhecer o seu pecado. E aí, quem é que Deus ia enviar para confrontar Davi? Lembre-se que a palavra fala sobre isso, confronto e lugar seguro. Deus, ele enviou um profeta, né, o profeta Natã. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E o profeta, o que é que ele fez? Ele confrontou a Davi, de forma em que, não colocando a mão na cara de Davi, não disciplinando Davi com um castigo, mas ele fez de forma muito simples, de forma muito sábia, guiado pelo Espírito Santo, ele contou uma historinha, que foi essa historinha que eu contei agora, que a gente leu agora, né? E aí Davi, ele pôde se perceber, né? Ele pôde reconhecer o seu pecado. E Davi foi confrontado nesse ambiente, num ambiente de amor.
E da mesma forma, numa cultura do reino, é necessário haver esse ambiente de confronto. Né? E eu acho que isso vai muito de encontro ao que a gente vê lá fora. Porque lá fora o que acontece? Ninguém manda na minha vida, não é isso? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. E a verdade é que todos nós realmente somos livres. E apesar de o confronto ser algo necessário nesse ambiente, num ambiente de uma igreja sadia, isso tem que existir, mas tem que existir também um ambiente de liberdade. Porque se ao invés do confronto, o que tiver que existir, o que existir, for um ambiente de repressão, então não há amor. Não é verdade? Se todo mundo obedece, se todo mundo faz pelo medo, não há amor, porque não há liberdade. Então, nós temos que crer, nós temos que entender, e principalmente você que exerce algum tipo de liderança aqui na igreja, você tem que entender que a sua liderança ela tem que ser pautada sobre a liberdade. Todos nós temos liberdade, inclusive liberdade de pecar. Se alguém quiser, se Rômulo quiser, se ele disser assim, eu não quero dar exemplos, né? Se ele quiser pecar e fazer algo contra mim, ele tem a liberdade. Todos nós temos a liberdade. No céu, houve essa liberdade. Vimos isso com Satanás, não é isso? Com Lúcifer, que pecou contra o Senhor. Então, num ambiente sadio, é preciso que haja liberdade. Mas essa liberdade é uma liberdade que é guiada pelo Espírito. É uma liberdade que ela é direcionada, que ela é dirigida através do amor. Amém? Então, se você até hoje exerceu na sua liderança, né, um estilo de opressão, um estilo de autoritarismo, entenda que isso não tem a ver com o que o Senhor derramou sobre você. Você tem que ter na sua vida, né, nos seus relacionamentos, esse ambiente de um confronto em segurança. Né? E quando eu estava lendo isso falou muito ao meu coração. Muito ao meu coração. Porque, às vezes, ao longo do tempo, a gente tende a achar que numa igreja sadia, numa igreja que está funcionando bem, as pessoas elas vão parar de pecar. E quando isso, na verdade, não é a verdade. E quando alguém peca, e dependendo do pecado da pessoa, isso às vezes tende a nos desestimular e achar que está tudo errado, não é verdade? Dá aquela sensação mesmo de tristeza, de vamos acabar com isso aqui, tá tudo uma mentira. E o que aconteceu? Muitas vezes, eu com meu jeito delicado e amoroso, eu ferrei muitas coisas, né? Eu agi de forma muito negativa nesses ambientes de confrontação. Eu acho que foi esse ano, né, que nós tivemos uma conversa com uma pessoa muito especial. Em relação a adultério. E eu fui muito tocada quando eu estava, né, preparando essa palavra. Porque para que haja confronto, tem que haver ambiente seguro, tem que haver lugar de amor, lugar de aceitação. O objetivo do confronto não é fazer com que a pessoa seja envergonhada. Porque, na verdade, a vergonha é muito mais do que um sentimento. A vergonha é um espírito que se aposta daquela pessoa e faz com que a pessoa ela não possa caminhar e prosseguir. Faz com que essa pessoa ela não possa atingir o que o Senhor tem para a vida dela. E, nesse caso, no confronto, apesar de eu amar muito a pessoa, quando a pessoa ela se autoprotegeu, eu fui lá e vomitei um monte de coisa para ela. Porque eu sabia de muitas coisas. E aí, o que aconteceu? Esse ambiente de segurança, esse ambiente de amor, se tornou num ambiente de medo. Né? E a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a pessoa, ela foi obrigada a se arrepender, porque ela, de fato, não sei se houve um verdadeiro arrependimento. Ela foi obrigada porque eu fui lá e lancei tudo sobre ela. Mas não foi algo que aconteceu de dentro para fora, foi algo que foi colocado sobre a vida dela pelas minhas palavras duras. E ela se arrependeu naquele momento. E o que aconteceu? Ela ficou com raiva de mim depois. E como eu fui tocada, né? Porque de forma... com uma grande cajadada eu recebi isso, né? Esse ensino mesmo, que esse confronto, ele deve existir através do amor. O meu objetivo, naquele momento,
ele não foi alcançado, que era fazer com que a pessoa, ela, como o profeta Natan, né? Ele fez com que Davi, de dentro para fora, reconhecesse o seu problema. E muitas vezes o problema não é o pecado em si. O pecado é a consequência do problema de algo que está lá já arraigado, né? Algo que está numa raiz. E aí ele foi, e o que aconteceu? Quando Davi percebeu que era com ele, quando ele foi confrontado nesse ambiente de segurança, o que aconteceu? Ele disse o quê? Pequei contra o Senhor. Não é isso? Ele teve essa oportunidade de reconhecer diante de Deus isso. E na mesma hora, o profeta, ele disse, sim, mas o Senhor perdoou. Né? Apesar dele não ter recebido uma disciplina, digamos assim, ocorreram consequências. Como os nossos pecados, eles vão gerar consequências. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que nossa comunidade, né, nossa igreja, a sua célula, o seu ministério, no seu lar, com sua família, você deve promover esse ambiente de segurança e esse ambiente de confronto. A gente tem que deixar de ser omisso em relação às coisas que acontecem ao nosso redor. Muitas vezes a gente está vendo algo acontecendo, a gente sabe, a gente toma ciência de algo, de um pecado, de uma falha em relação a alguém, e o que a gente faz? Eu não estou pronta para lidar com esse pecado. Ou eu me afasto da pessoa, ou eu não quero que esse pecado ele traga algum tipo de influência, porque ele vai me dar trabalho, digamos assim, ou eu simplesmente finjo que não está acontecendo. Mas a gente precisa entender que não haverá uma cultura de honra sem o uso efetivo do confronto eficaz. Amém? E esse confronto ele tem que ser sobre orientação do Espírito Santo. A palavra fala em confrontar com brandura. Né? E o que é essa questão da brandura? É saber que eu não tenho o direito de controlar ninguém. Né? A brandura é saber que eu estou disponível à pessoa, mas que a pessoa tem a liberdade de seguir as suas escolhas. De que eu não tenho direito de controlar a vida de ninguém. E isso é muito interessante. Eu acho que até no nosso relacionamento com os nossos filhos. E o autor falou um exemplo que eu achei muito engraçado. Ele falando da filha dele de 14 anos, que ela tinha uma das obrigações do lar da casa dela, era lavar a louça. E todo dia era aquela confusão. Diz que dava certa hora do dia, era aquela briga entre ela e a mãe dela. Porque a mãe dela dizia, fulana, acho que é Jennifer, vá lavar a louça. E ela dizia, já, já eu vou. Daqui a 5 minutos eu vou. Amanhã, já, quando acabar aqui esse programa, e todos os dias era a mesma questão. E aí o que aconteceu? A mãe acordou no dia seguinte e a louça estava lá no mesmo canto, do mesmo jeito. Diz que a mãe pirou, né? Saiu um dragão de dentro dela, braba. E aí ela olhou para ele, né, para o autor, e disse, você não vai fazer nada a esse respeito? E ele disse, vou sim, eu vou lavar a louça. E a mãe continuou muito braba. E aí, quando a menina chegou, ele disse, vamos trocar de papéis, porque o seu eu já fiz, eu já lavei a louça. E a menina ficou louca. Não, por que você fez isso? Ele, não, porque você não fez, então eu fiz e você faz o meu papel. E o papel dele era limpar o galinheiro ou jogar o lixo fora. Só que lá nesse lugar ele falou que o lixo ele é armazenado como se fosse num galpão, todo o lixo é armazenado lá, e uma vez por dia ele é tirado. E é um lixo como se fosse aqueles lixeiros grandes, sem tampa. Então é um ambiente extremamente sujo e extremamente nojento, cheio de mosca. Né? E a menina, aí ele disse muito assim, tranquilo, como você não fez o que era para você fazer, você agora tem a possibilidade de fazer uma das coisas, escolha. E ela ficou muito braba e ela escolheu o galinheiro. E uma atividade que para ela ia durar 5 minutos, afinal, lá eles não lavam a louça como a gente lava, eles usam a máquina de lavar a louça, né? Ela só ia botar a louça dentro da maquininha e fechar, algo que duraria 5 minutos, durou 3 horas na chuva. Né? E a menina chegou podre, toda molhada, toda fedorenta. E aí, isso tem muito a ver com isso, né? com o que eu estou falando. Porque a gente precisa dar a liberdade ao outro de, inclusive, colher as consequências das suas escolhas.
Né? Como pais, como isso para mim foi interessante, né? Às vezes a gente quer controlar e quer dizer tudo bem direitinho. Faça assim, assim, assado. Você tem que seguir assim, assim, assado. E a pessoa, ela lhe obedece, não porque ela entende que aquilo é o melhor para a vida dela, não porque ela entende que aquilo ali foi uma escolha sadia para a vida dela, mas ela obedece simplesmente pelo medo. E aí ela não consegue colher as consequências da sua ação. Amém? Então, uma das prioridades máximas que nós temos que ter é esse ambiente de segurança, esse ambiente sem medo. A liderança precisa reproduzir na terra o mesmo ambiente de liberdade e perdão do céu, onde as pessoas descubram quem são e por que estão aqui. Né? E quando também nos deparamos com essas situações de pecado, onde nós somos procurados para uma pessoa compartilhar e confessar um pecado, a gente pode sim fazer com que a gente mate a fé daquela pessoa. A gente pode sim frustrar todos os planos que o Senhor tem para a vida daquela pessoa através das nossas ações. Né? E a nossa intenção nunca é matar. Né? A nossa intenção nunca deve ser tolher aquela pessoa e fazer com que ela se sinta envergonhada e impedida. A nossa função como comunidade de fé é mostrar à pessoa a real identidade dela. Né? Não o pecado, porque o pecado não tem a ver com a identidade dela. A real identidade dela é a identidade de filho de Deus. De uma pessoa que não é mais escravizada pelo pecado. Uma pessoa que teve o sangue de Jesus que agiu sobre a sua vida e limpou ela de todo o pecado. E a gente precisa fazer com que ela se enxergue dessa forma. Amém? Vocês estão entendendo? Então, a nossa obrigação como igreja é essa, gente. É olhar com a compaixão e com esses olhos e dizer assim, essa pessoa aqui, apesar do pecado que ela cometeu, apesar do que ela fez, ela é um filho e uma filha amada de Deus. E quantas experiências a gente já tem, a gente já viu, a gente já compartilhou aqui de restauração. Pessoas que naquele momento, por estarem envolvidas, né, por estarem debaixo de uma culpa, por estarem debaixo de condenação, onde elas não conseguiam mais seguir em frente. Elas ficaram presas àquele estigma de pecador, né, de pecadora, como a gente viu, quando a gente compartilhava com ela, quando a gente dizia para ela realmente a identidade dela, que aquele pecado não definia quem ela era. Como a gente viu essa pessoa realmente, ela superar aquilo, ela sofrer sim as consequências, mas através dessas consequências, ela aprender, né? E crescer em caráter, crescer em fé. E como isso é maravilhoso no nosso meio, né? Como você tem agido com essas pessoas que lhe procuram? Você tem agido como se você não se importasse? Você tem agido como se você não quisesse se incomodar com essa pessoa? Você tem agido com o sentimento de opressão? E, então você fez isso, então você tem que fazer assim, assim, assim. Eu vou lhe penalizar para você ver. Né? Eu preciso dar uma satisfação às outras pessoas. Ou você tem agido da forma que Jesus age? Né? Que em meio às falhas, em meio às nossas debilidades, o Senhor continua nos amando. E o Senhor não nos deixa só. Como tem sido? E essa nossa resposta, essa nossa tentativa é que vai fazer com que a cultura do céu seja estabelecida. Nós precisamos desse ambiente de amor no nosso meio. Amém? Tem uma frase que ele diz que é assim: o confronto é o processo de aplicar pressão na vida de outras pessoas para encontrar os pontos de rachadura. O confronto é o processo de aplicar pressão na vida de outras pessoas para encontrar os pontos de rachadura. E ele trabalhava há muitos anos atrás, né, logo que ele começou a trabalhar, acho que foi o primeiro emprego, restaurando pneus. Né, e ele contou que o que ele fazia. Depois de tirar tudo, pegar aquela parte do pneu que estava furada, ele enchia aquela parte de muita pressão e colocava na água para ver as bolhas saindo e ver onde é que tinham as rachaduras do pneu.
E ele exemplificou dizendo o quê? Que se essa pressão ela fosse externa, ela fosse uma pressão colocada de fora para dentro, ninguém ia ver onde estavam as rachaduras. Mas essa pressão interna, que era depositada sobre o pneu, fazia com que eles identificassem as rachaduras do pneu e pudessem fechar ali essas rachaduras. Então, o nosso objetivo de fazer isso, né, de observar as rachaduras, é ensinar e fortalecer. É trazer à tona aquela pessoa que afundou. Porque aquela pessoa, ela está presa, às vezes, nos seus delitos, nas suas transgressões, ela está paralisada, ela está sem fé, ela está sem amor próprio. E o nosso objetivo é trazer à tona aquela pessoa que afundou. É fortalecer os relacionamentos em vínculos. E aqueles que estão prontos por confronto, né? Aquelas pessoas que se abrem realmente para se deixarem ser tratadas pelo Senhor. O que a gente observa é que, após esse processo, nós temos o nosso vínculo e o nosso relacionamento fortalecido. Porque aquela pessoa encontra em nós um ambiente de segurança, né? Agora, por outro lado, quando a gente quando a gente não age em conformidade com o que a palavra fala, quando a gente não estabelece esse ambiente de segurança, esse ambiente de aceitação, esse ambiente, quando a gente, por exemplo, promove um ambiente de fofoca ou de julgamento, o que há uma quebra de relacionamento, né? Há uma quebra de vínculo. E o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é a restauração. Né? Jesus, ele é o grande confrontador. Jesus, ele, ao ver pessoas pecadoras, ele simplesmente não se afastava ou ele expunha elas. Mas Jesus, ele não se incomodava com o pecado do outro a ponto de humilhá-lo. Jesus, ele ia lá e ele reconhecia algo, né? Ele reconhecia algo naquela pessoa e a pessoa, de dentro para fora, né? Ela mudava de vida, ela se arrependia através da graça de Jesus e ela mudava de vida e ela recebia a salvação. Então, essa mensagem, né, já estou extrapolando o tempo, mas essa mensagem inicialmente é para que a gente tenha esse objetivo. O objetivo de, nos nossos relacionamentos, aqui nessa igreja, nas nossas células, né, no área, é que a gente possa criar um ambiente sem medo, um ambiente de liberdade, para que a gente possa todos, né, que a gente cresça, né, no amor, no temor do Senhor, na graça do Senhor, para que a gente possa curar áreas vulneráveis da nossa vida, e todos nós temos. A gente precisa entender que sem o sangue do Senhor nas nossas vidas, sem a graça do Senhor nas nossas vidas, a gente é das pessoas mais desprezíveis, né? A gente não vale de nada, a gente não serve de nada, mas às vezes a gente se enche tanto, né, da nossa religiosidade e a gente acaba se achando alguma coisa. Então, isso tem que ser algo que esteja muito pautado no nosso ser, né? Nós estamos aqui, nós estamos de pé por causa da graça do Senhor nas nossas vidas, por causa da graça abundante dele. Então, isso faz com que a gente consiga enxergar o outro sem julgamento, enxergar o outro com amor, né? E o que eu desejo, de fato, é que nesses ambientes, né, especialmente no ambiente de célula, a gente possa ver, né, já essa semana, esse ambiente de paz, esse ambiente de lugar seguro, esse ambiente de confronto, esse ambiente onde você tem liberdade de expor as suas mazelas, de expor as suas fraquezas, e você vai saber que você não vai ser julgado, mas pelo contrário, você vai ser tirado, né? Você vai ter suas feridas saradas, você vai ter as suas debilidades curadas. A palavra fala lá em Tiago que se a gente confessar, a gente deve confessar os nossos pecados um ao outro para que haja cura, né? E eu quero me colocar, né, como igreja, quero colocar a liderança, né, os líderes de célula disponíveis para isso, né? E eu sei que ao longo do tempo a gente já pode ter cometido, a gente cometeu com certeza erros em relação a isso, mas eu quero declarar um novo tempo, né? Se você, como líder, você falhou em algum momento em criar esse ambiente de lugar seguro, de criar esse ambiente onde a omissão não é uma possibilidade, né? Que o Senhor, ele restaure isso em você hoje. Que o Senhor restaure que o Espírito Santo
trate isso em você, para que você não considere um fracassado, né, nessa área, mas que você seja renovado pelo Senhor para ser um ambiente de cura, um ambiente de amor, um ambiente onde a cultura do reino possa fluir no nosso meio. Eu queria chamar os meninos aqui para a gente finalizar. E eu quero declarar realmente que um novo tempo é chegado no nosso meio. E para você, né, que não como líder, mas como uma pessoa que já se sentiu injustiçada, né, que teve a sua confiança frustrada, ou que por causa de um tipo de pecado que você cometeu, você nunca mais pôde se reerguer, porque você ficou preso por essa amarra desse pecado. Eu quero dizer que o sangue de Jesus está aqui hoje à noite. Eu quero declarar que a obra ela foi por você, né? E o Espírito Santo ele está aqui hoje à noite para tirar você desse lugar, né? Desse lugar de prisão, desse lugar que faz com que você não consiga prosseguir o alvo e você não ser agente que traz essa cultura do reino para essa terra. Eu quero dizer que hoje é noite de libertação. Né? Se o Senhor ele está tocando seu coração, se você se enquadra nessa situação de alguém que sente dor, de alguém que sente vergonha, ou de alguém que foi injustiçado, teve algo seu exposto, passou por um tipo de aconselhamento e não teve nesse lugar um ambiente de lugar seguro, eu quero dizer que hoje é noite para o Senhor, Ele restaurar o seu coração e restaurar a sua confiança. Como eu falei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Né? E num ambiente de medo, as coisas não fluem. Num ambiente de medo, a criatividade não flui, os planos não fluem, os sonhos não fluem. Isso é assim, isso é biológico, né? Se a gente está numa situação de medo, se a gente está numa situação de afogamento, a gente perde até um raciocínio. Se a gente vê alguém, o que a gente vê muitas vezes? Alguém vai salvar alguém que está afogado, essa pessoa acaba matando, não é verdade? Ela vai lá, se agarra naquela pessoa e mata aquela pessoa que foi ajudar. Porque no ambiente de medo não há espaço para raciocínio, não há espaço para criatividade, não há espaço para que coisas boas aconteçam. Talvez aquela pessoa ela fez no ímpeto da emoção, ela não teve a intenção, né, de prejudicar aquela pessoa que foi ajudar. Mas o que acontece é que o ambiente de medo não é um ambiente para que nós estejamos. Esse ambiente aqui de igreja, ele não pode ser pautado por um ambiente de medo. Pelo contrário, o seu relacionamento com Deus, ele não pode ser pautado num ambiente de medo. Você não pode continuar enxergando o Senhor como aquela pessoa que está apenas esperando o momento certo para lhe castigar. Porque você lembra do seu pecado. Porque você lembra o que você fez. Você lembra aquela vez que você foi infiel a Ele. Então você pecou, mas você está esperando aquele momento em que o Senhor vai vir com o seu castigo e vai vir na sua vida e dar aquele castigo que foi merecido. E esse ambiente ele faz com que você não flua e que você dê passos além para o que o Senhor tem a seu respeito. Então, eu quero dizer que o nome do Senhor está aqui hoje, né? Nós temos esse nome, nós temos essa autoridade, foi nos dada esta autoridade para declarar que todo ambiente de medo, ele saia, né? Ele acabe no nome de Jesus. Eu quero convidar você que se encontra nesse lugar de medo, né? Como eu já falei, você que se encontra nesse lugar de desconfiança. Você que já foi frustrado nos seus relacionamentos. Que você venha aqui na frente. Que queremos orar por você. Hoje é noite da gente restabelecer essa cultura do reino, amém? Hoje é noite da gente restabelecer esse ambiente de paz. Se o Senhor falou com você, você não se envergonhe. Se o Senhor falou com você, você não fique no seu lugar. Você dê esse passo de fé, porque é noite de cura. Amém? É noite de restauração. Vem à frente.
Queria chamar os líderes para vir aqui orar com essas pessoas. Sentir suas afeições por mim, não preciso me esconder, oh não preciso mais ter. Bora, vai. Vamos. Glória a Deus! Fala, galera! Olá, pessoal, tudo bem? O programa de avisos da Sal e Luz já está no ar. Se liga aí que é hora de ficar por dentro de toda a nossa programação. Vamos juntos? Se liga aí. No próximo sábado, às 5h30 da tarde, na Igreja do Bessa, nós teremos mais uma edição do seminário Na Aflição do Meu Espírito. Este mês o tema será dependência emocional, com a psicóloga Juliana Rizia. Quer saber mais sobre isso? Você vai conferir agora. Vem pra cá, pastora Hélida. Muca, faz teu milagre aí. Opa! Olha quem tá aqui com a gente hoje. Pastora Hélida, seja bem-vindo ao nosso Se Liga Aí. E nós vamos aproveitar para conversar um pouco sobre o que é o seminário Na Aflição do Meu Espírito. Como é que surgiu essa preocupação da igreja em ter um evento específico para tratar sobre as doenças emocionais, as doenças da alma? O Ministério do Na Aflição do Meu Espírito nasceu há mais de 10 anos, quando eu passei por um momento na minha vida que eu sofri de depressão profunda. Então, desde essa época, eu e meu esposo, começamos a ter um pouco mais de sensibilidade e temos visto a necessidade na sociedade atual de ajudarmos as pessoas. E no seminário do próximo sábado, que vai tratar sobre dependência emocional, explica um pouquinho o que é isso e como vai ser abordado. Dependência emocional, ela é muito presente nos relacionamentos interpessoais da atualidade. As pessoas são dependentes do cônjuge, as pessoas são dependentes dos filhos, e isso afeta o emocional de cada ser humano, de forma que as pessoas se tornam mais ansiosas. Então nós precisamos aprender a gerenciar os nossos relacionamentos e a forma como nós interagimos com eles. E para participar do seminário, é só integrante da igreja? É um evento só para o público evangélico ou qualquer pessoa pode participar? Marli, esse evento ele é aberto, ele é gratuito e nós queremos e nós temos a intenção de trazer o máximo de pessoas que necessitam dessa ajuda. Então aproveita e faz um convite para o pessoal para que eles possam participar no próximo sábado. Pessoal, você conhece alguém que é dependente emocional? Você conhece alguém que é grudado como um chiclete, que atrapalha qualquer tipo de relacionamento? Aquela pessoa ansiosa, convide essa pessoa, ou mesmo se é você que passa por isso, venha participar do Na Aflição do Meu Espírito, próximo sábado, às 17h30, na Sal e Luz Bessa. Deus abençoe vocês! Opa, tô de volta para dizer que sábado também vai ter programação específica para os empreendedores, ou mesmo para quem está sonhando em ter o seu próprio negócio. É que teremos mais uma edição do Meu Negócio com Cristo, que vai tratar sobre o marketing 4.0 e as estratégias para usar bem o Instagram. Dessa vez será um curso com certificação e tudo. Tem recado também sobre isso. Confira aí. Graça e paz, meus irmãos, meu nome é Emanuela e estou aqui para convidá-los para o dia 26, no sábado, na Sal e Luz dos Bancários, às 18 horas, participar do curso Fundamentos de Marketing e Instagram para Negócios. Vamos colocar o seu negócio nesse novo universo transformador. Vamos alavancar suas vendas. Então contem comigo, estarei às 18 horas esperando por você.
Lembrando que o curso é promovido pela Frente Parlamentar de Empreendedorismo da Assembleia Legislativa da Paraíba. Pois é, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site, o nosso site, o site da igreja, ou pelo telefone da Ouvidoria Popular, que é o 3244-7636. Repetindo, 3244-7636. Então não esquece, vai ser nesse próximo sábado, às 6 da tarde, na Igreja dos Bancários. E na próxima semana a gente vai trazer a programação do mês de novembro, que está sensacional. Vai ter curso especial para aprender a fazer aqueles panetones trufados maravilhosos. Vai ter a conferência do Firmados, batismo, metanoia, skate show. Mas calma aí, a gente vai trazer tudo bem direitinho, detalhado aqui e também nas nossas redes sociais. Agora confere a nossa programação semanal. Se liga aí. E agora vamos à nossa programação semanal. Todo domingo nosso encontro é às 6 da tarde no culto de celebração. Já nas terças, às 7h30 da noite, é hora do nosso culto de adoração. Nas quartas, às 3 da tarde, face a face, na igreja sede em Cabedelo. E todo sábado, às 4 da tarde, é dia do Área Sal e Luz, para a galera de 13 a 17 anos, nas igrejas dos Bancários e na sede. E por hoje é só. Acabou. Até domingo que vem, gente. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.